Olá! Nessa aula a gente não vai falar de nenhum grande novo conceito, mas na verdade a gente vai usar algumas ideias que a gente já vem estudando nas aulas anteriores para dominar uma técnica que se chama racionalização de denominadores. Bom, racionalização deve ter a ver com os números racionais. Então, por racionalização eu vou entender tornar racional. Geralmente, quando a gente precisa tornar alguma coisa racional no denominador, a gente está se referindo a uma raiz inexata, a gente tem que sumir com uma raiz inexata. Para que esse número, então, pertença ao conjunto dos números racionais, a gente precisa eliminar essas raízes inexatas. De onde? Do denominador. O denominador, se você lembra bem, é o sujeito que fica aqui embaixo da fração. Tudo isso é bonito, mas vamos dar uma olhada na prática, até porque nessa aula eu escolhi trabalhar mais com exemplos para ser uma aula de aritmética mesmo, não depender tanto da álgebra. Então agora fica mais claro o que eu acabei de dizer sobre tornar um denominador racional nessa fração aqui, que é o nosso primeiro exemplo. Para tornar essa fração racional, eu vou multiplicar ela por raiz de 2 sobre raiz de 2, que é 1. Essa fração aqui, que tem o mesmo valor em cima e embaixo, é 1. E com isso eu tenho 1 vezes raiz de 2 em cima e raiz de 2 vezes raiz de 2, que é raiz de 4 embaixo, ou seja, raiz de 2 sobre 2. Agora preste atenção que o que a gente queria fazer foi alcançado. O 2, que é o denominador, ele agora é um número racional. Bom, nesse aqui eu quero que vocês prestem atenção que não precisa multiplicar por raiz de 8 embaixo, porque raiz de 8, se a gente extrair essa raiz, a gente fica com 8 dividido por 2, 4, 2, 1. A gente pode tirar um 2 da raiz e fica 1 para dentro. Então, raiz de 8 é igual a 2 raiz de 2. Isso vai simplificar os nossos cálculos, porque aí é só multiplicar por raiz de 2 mesmo em cima e embaixo, que eu elimino a minha raiz. Eu fico com π vezes raiz de 2 em cima e embaixo 2 vezes raiz de 4. Ou seja, π raiz de 2 sobre 2 vezes 2, 4. E mais uma vez eu consegui fazer o que eu queria, que era tornar o meu denominador racional. Vamos olhar um segundo exemplo agora de aplicação dessa ideia de racionalização de denominadores com raízes que não são necessariamente as raízes quadradas. Então, nessa fração que eu tenho aqui, eu vou primeiro transformar essa raiz que eu tenho embaixo em um expoente fracionário. Se você lembra bem, quem está por dentro vai ficar por cima da minha fração, quem está por fora fica por baixo da fração. Então é 5 elevado a 1/3. Para que eu faça esse expoente aqui ser um número inteiro e assim não ter raiz nesse denominador, eu preciso multiplicar por 5 elevado a 2/3 em cima e embaixo. Porque assim eu vou ficar com 5 elevado a 2/3 em cima da minha fração e embaixo eu vou ter 5 elevado a 1/3 mais 2/3, 5 elevado a 2/3 no numerador e 5 elevado a 1 no denominador. E isso, se você quiser escrever como raiz, é raiz cúbica de 5 elevado a 2. Tudo isso sobre 5. Ficou um pouco confusa essa ideia? Basta que você preste atenção no seguinte: eu tenho 3 como índice da minha raiz e 1 como expoente dentro dela. O que eu tenho que fazer é elevar a uma raiz com o mesmo índice, e o que falta para esse 1 aqui virar o meu índice 3, ou seja, eu faço 3 menos 1. Eu faço o índice menos o expoente que está dentro da raiz. Vou fazer mais um exemplo para isso ficar mais claro. Se eu tenho 3 sobre raiz quinta de 81, eu vou primeiro pegar esse 81 e fatorar ele. Eu tenho 3, 27, 9, 3, 1. Ou seja, 81 é igual a 3 à quarta. Assim sendo, eu tenho, na verdade, 3 sobre raiz quinta de 3 à quarta.
Então eu vou multiplicar por raiz quinta de 3 a 1, que é o que falta para esse 4 aqui virar 5. E aí eu tenho um número inteiro no expoente, ou seja, essa raiz some. Aí eu fico com 3 raiz quinta de 3 no numerador sobre raiz quinta de 3 elevado a 4 vezes 3 elevado a 1, 3 elevado a 5. Ou seja, 3 raiz quinta de 3 sobre 3. E eu posso até simplificar e aí fico só com raiz quinta de 3. É para isso que serve essa ideia de racionalizar denominador, para manter uma notação um pouco mais simples. Vamos para um terceiro caso que pode acontecer aí com a gente, que é essa fração com um denominador que não é só a raiz quadrada que como a gente acabou de mostrar. Então, aqui nesse caso, o que eu vou fazer é multiplicar por... Se você lembrar bem de produtos notáveis, você sabe que eu tenho um dos produtos notáveis, que é o produto da soma pela diferença de dois termos. Isso me dá o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo. E esse é o único produto notável, inclusive, que tem só quadrados, assim. Então é ele que a gente vai usar para eliminar essa raiz quadrada. O que eu vou fazer é multiplicar por uma fração, que tem valor 1, porque é igual em cima no numerador e no denominador, que vai ser raiz de 2 mais 3. Eu troco o sinal do segundo termo. Isso vai dar raiz de 2 mais 3 no numerador, e embaixo o quadrado do primeiro termo, 2, menos o quadrado do segundo termo, 9. Raiz de 2 mais 3 sobre menos 7. E aí, se você quiser, você pode embutir esse menos na frente da raiz e tem o mesmo significado. O importante é que agora eu tenho um denominador, que é o 7, que pertence aos números racionais. Então, está racionalizado o meu denominador. Quero só mostrar aqui que você pode fazer das duas formas. Eu vou copiar essa fração e vou mostrar que eu poderia ter trocado o sinal do raiz de 2 também. E aí você pode observar que eu obtive o mesmo resultado, numa ordem um pouco diferente, mas é o mesmo resultado. Vamos para o quarto e último exemplo. Eu vou transformar esse denominador aí num número racional, e para isso eu vou multiplicar por 2 menos raiz de 13 em cima e embaixo da minha fração. Que aí eu estou multiplicando por 1, não estou alterando o valor, né? E aí eu tenho raiz de 2, vou deixar bem organizadinho para a gente não se perder. Menos raiz de 3 sobre, e embaixo, 2 mais raiz de 3, para você que não entendeu até agora de onde eu tirei aquele produto notável, o que ele tinha a ver com isso. Em cima eu faço distributiva, e aí tenho 2 raiz de 2 menos raiz de 2 vezes raiz de 3, raiz de 6, sobre produto da soma pela diferença é o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Quatro menos 3, que é 1, e é o suficiente para eu dizer que meu denominador agora está racionalizado, pertence aos números racionais. Então, agora só resumindo a nossa aula em algumas regras gerais, quando eu tiver uma fração do tipo aí da primeira que está aparecendo, eu vou multiplicar por uma fração que tem o mesmo termo em cima e embaixo e que vai ser a raiz. Eu mantenho esse hominho aí, não vou mexer nele. O índice vai ser o mesmo, b, mas aqui dentro vai estar b menos a. Sobre... mesma coisa, raiz bésima, mantenho o que tem aqui dentro, só que agora está elevado a b menos a. E se eu tenho dois termos embaixo da minha fração,
eu multiplico por qualquer que seja a raiz, ou mesmo que sejam os dois. Se eu preciso sumir com uma raiz inexata dessa forma que está aparecendo aí na lousa, basta que eu troque o sinal de um dos dois termos. E aí eu vou ter um produto da soma pela diferença de dois termos, que vai ter só quadrados como resultado. E aí eu sumo com qualquer raiz inexata que eu queira eliminar do meu denominador. É isso, essa aula ela trata só dessa técnica mesmo de racionalização de denominadores, que tem a ver bastante com as propriedades e as operações que a gente trabalhou lá na radiciação, e precisa também de um pedacinho da aula de produtos notáveis, que eu espero que vocês tenham assistido antes dessa. Se não assistiram, isso está um pouco confuso ainda, volta lá e assiste com calma, vou colocar um link na tela agora, depois assiste esse aqui de novo, vai dar tudo certo. Eu sou o professor Thiago Bevilacqua, espero que tenha ajudado. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal. E quando tiver um tempinho, visita a gente no nosso site ou nas nossas redes sociais.